Fala pessoal, seja novamente muito bem-vindos. Você está no canal Estudo Perspicaz e para quem não me conhece, meu nome é Denis Silva. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Este vídeo vai ser o segundo de 3, onde nós estamos abordando, fazendo um comparativo entre o credo de Atanásio, entre as escrituras sagradas, com respeito principalmente à pessoa de Jesus. No primeiro vídeo, que vou deixar no link da descrição deste, nós abordamos: será que Jesus não teve um princípio, segundo o que o credo de Atanásio ele ensina, traz atenção? De acordo com as escrituras, Jesus ele teve um início, ele foi criado pelo seu Deus e Pai. Já nesse segundo vídeo, vamos abordar o seguinte ponto. O credo de Atanásio diz que Jesus tem a mesma autoridade. Ninguém é menor ou maior dentro da Trindade. Agora, será que as Escrituras Sagradas corroboram com este ensino? Então é o que iremos abordar hoje. Então, após a vinheta, se você se interessa pelo assunto, acompanhe comigo. Muito bem, antes de entrarmos aqui no assunto, por favor, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe essas informações, dê o seu like aí, para que o YouTube entenda que esses assuntos são relevantes e espalhe para mais pessoas interessadas em assuntos teológicos, históricos, gramaticais. Também comente, quero saber a opinião sobre estes e outros assuntos, tá ok? Muito bem, vamos ver mais um trecho, o que o credo de Atanásio ele ensina a respeito da pessoa de Jesus em comparação com a pessoa de Deus. De acordo, então, com o que vocês já estão vendo na sua tela, o que o credo de Atanásio tem nos dizer? Diz assim para nós: nesta trindade, nada é primeiro ou último, nada é maior ou menor, mas são os três coeternos e iguais umas com as outras. Então percebemos aqui que Atanásio ele traz a atenção que ninguém é maior ou menor. Ou seja, eles possuem o mesmo poder, a mesma sabedoria, a mesma autoridade. Em todos os sentidos, então, eles são iguais. Agora, será que as escrituras, de fato, concordam com o que o credo de Atanásio ele traz atenção? A resposta é simplesmente não. E vamos abordar, então, diversos textos que nos ajudam a entender isso. O primeiro texto que podemos abordar aqui, mostrando que Jesus ele é menor que o Pai e ele é subordinado ao Pai, é o texto de João, Evangelho de João, capítulo 24, versículo 28. Vamos ver o que esse texto tem a trazer atenção para nós. Estou lendo aqui, então, na nova tradução da linguagem de hoje. Vamos ver como essa Bíblia traduzir esse texto. João, capítulo 14, versículo 28. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Outras traduções falam que o Pai é maior do que eu. Aqui usou a expressão é mais poderoso do que eu. Então, palavras do próprio Jesus Cristo traz a atenção que o Pai era maior, mais poderoso que ele. Só esse texto nos ajuda a entender que essa questão de que ninguém é maior ou menor dentro da Trindade já mostra que a Bíblia não está em harmonia com o credo de Atanásio. Outro texto que nos ajuda a entender que Jesus é menor e tem limitações é o Evangelho de Marcos, capítulo 13, o versículo 32. Veja só o que traz atenção para nós. Novamente vou ler aqui na linguagem de hoje. E Jesus terminou dizendo, aqui foi quando os discípulos se aproximaram dele e perguntaram quando seria o final do sistema de coisas e assim por diante. Ele diz: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai.
Então isso aqui demonstra que Jesus ele tem limitações, ele tinha coisas que ele não sabia, somente o Pai. Algumas traduções da Bíblia até mesmo tiraram a expressão filho nesse texto, porque se Jesus ele é o Deus Todo-Poderoso, como é que ele não sabe o dia que ele mesmo vai vir? Né? A não ser se deu um ataque de amnésia aqui em Jesus nessa hora. Alguns podem dizer que Jesus estava falando aqui dentro da sua limitação humana. Mas para os trinitários, isso também não cola, porque no próximo vídeo vamos abordar que na Trindade, para os trinitários, as igrejas ortodoxas, mesmo Jesus na Terra, ele continuava sendo Deus, 100% Deus e 100% homem. Então ele não deixou de ser Deus em nenhum dado de momento. Então, como é que ele mesmo estaria dizendo que não sabia o dia e a hora? A não ser se ele de fato não queria revelar. Mas se ele sabia e ele não quis revelar, essa forma de expressão é como se Jesus estivesse mentindo, né? Então ele poderia usar uma outra forma de expressão. Mas isso mostra que Jesus, ele de fato, ele não sabia. Ele tem as suas limitações, sabia? Ele tinha coisas que ainda não tinham sido reveladas para ele. Demonstrando então que Jesus e Deus, eles não são iguais em todos os sentidos. Outro texto que podemos abordar, mostrando que Jesus não é igual ao Pai, possui limitações, ele recebe coisas de Deus, inclusive. Mateus capítulo 28, o versículo 18. Vou estar lendo aqui na Bíblia Peshitta, tá bom? Diz assim para nós, Mateus 28, 18. Aproximando-se Yeshua, falou com eles e lhe disse: toda a autoridade me foi dada, nos céus e sobre a terra. Então toda a autoridade, Jesus ele passou a ter num dado momento. Foi-lhe dado essa autoridade. E quem lhe deu essa autoridade? Foi o seu Deus e Pai. Se Jesus ele já tinha a mesma autoridade do que o Pai, como é que o Pai lhe deu a autoridade? Quer dizer então que Jesus passou a ter então mais autoridade que o próprio Pai, o próprio aquele que lhe tinha dado essa autoridade? É óbvio que não. Então Jesus ele já tinha uma posição elevada, ele passou por um patamar ainda mais elevado. Por quê? Por ter alguém ainda mais elevado que ele que lhe deu essa autoridade. Então isso demonstra que Jesus e o Pai não são iguais em todos os sentidos. Mas muitos ainda podem insistir que todos esses textos está então falando na esfera terrena, quando Jesus ele era um homem. Mas agora vamos analisar textos nos quais Jesus está agora nos céus. Após a sua ressurreição, Jesus então retornou aos céus. E vamos ver que a Bíblia traz atenção a expressões que mostram que Jesus continua ainda subordinado, menor e tendo limitações perante a pessoa do Pai. O primeiro texto que podemos ver aqui é a carta aos Filipenses, capítulo 2, o versículo 9 e 10. Vou ler na linguagem de hoje novamente. Diz assim para nós, né? Filipenses 2, o 9 e o 10. Paulo traz atenção ao seguinte: Jesus já estava nos céus. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Então, Paulo trouxe atenção que Deus deu a Jesus. Jesus recebeu autoridade, conforme ele trouxe lá a atenção em Mateus. Então, deu toda a honra e um nome que é mais importante sobre todos os nomes. Depois o 10 diz assim: para que em homenagem ao nome de Jesus, interessante que essa tradução usou a expressão homenagem, não adorar. Em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Então, essa autoridade pelo quais todos se prostram diante de Jesus ou lhes dão homenagem em respeito à sua autoridade essa honra que foi dada por Deus. Então, demonstrando que Jesus ele é menor que o Pai, ele é dependente do Pai e ele é subordinado ao seu Deus e Pai. E veja só como, quando Deus sujeitou todas as coisas, deu autoridade, né, a Jesus nos céus e na terra, e todos os nomes
não existe nenhum nome acima do nome de Jesus, mas veja só o que irá acontecer também. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 24 ao 28, diz assim para nós: então virá o fim. Veja só que são acontecimentos futuros e Jesus já está nos céus. Então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo será destruído, é a morte. E as Escrituras Sagradas diz: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Do domínio de quem? De Jesus. É claro que dentre das palavras todas as coisas, não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de quem? De Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de quem? De Deus. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Então, no futuro, quando o próprio Jesus Cristo sujeitar todas as coisas que o Pai lhe deu como autoridade, Jesus entregará o reino para Deus e o próprio Jesus se sujeitará a Deus. Está subordinado, ele é menor, ele recebe autoridade, ele recebe instruções. E isso estamos vendo Jesus nos céus. Mais um texto que mostra que o credo de Atanásio está totalmente equivocado. O próximo texto que podemos analisar mostrando que Jesus tem limitações e ele é menor que o Pai é Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Então veja só o que traz atenção, vou estar lendo na Bíblia Pastoral, uma Bíblia católica, tá bom? Apocalipse 1, 1. Esta é a revelação de Jesus Cristo. Deus a concedeu a Jesus, ou seja, Deus revelou a Jesus e Jesus, então, por intermédio de um anjo, revelou ao apóstolo João. Então, Jesus ele não pode ser igual ao seu Deus, porque ele tem limitações, tem coisas que precisou ser reveladas para ele, chegar ao conhecimento dele, porque ele não sabia. É simples entender isso, né? Deus a concedeu a Jesus para lhe mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Então, Jesus ele teve que receber revelação da parte de Deus. Interessante a nota na Bíblia do Peregrino, que é outra tradução católica, traz um paralelo interessante com esse mesmo texto de Apocalipse 1:1, que Jesus está nos céus, com Marcos capítulo 13, versículo 32, falando que ele não sabia quando veria o fim do sistema de coisas. Ou seja, tanto nos céus como na terra, a Bíblia traz atenção que Jesus ele tem limitações. Então ele não pode ser igual, ou ter o mesmo conhecimento do que o seu Deus e Pai. Interessante que na mesma Bíblia católica pastoral, se formos ali em Apocalipse capítulo 3, o versículo 12, olha só que interessante. Apocalipse 3:12, Jesus falando: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus. Do meu Deus. E aí ficará firme para sempre. Gravarei nele o nome do meu Deus. Gravarei o nome da cidade do meu Deus. Depois a nova Jerusalém que desce do céu junto do meu Deus. Então Jesus usa a expressão 4 vezes, né? Meu Deus. Se você tem um Deus, quer dizer que essa pessoa ela tem mais poder, mais autoridade, mais sabedoria, porque ela é o seu Deus. E quem que é o Deus de Jesus aqui? Lembrando que Jesus está nos céus. É Jeová, o seu Pai. Jesus ele tem um Deus acima dele. Alguém com mais autoridade, alguém que ele recebe instruções, recebe revelação, conforme trouxe o primeiro versículo do livro de Apocalipse. Então, mostrando que Jesus ele é menor, tem limitações, e ele recebe mandativos da parte de Deus. Demonstrando assim, então, que o credo de Atanásio está totalmente fora do que as Escrituras ensinam com respeito à relação do Pai e o Filho, inclusive na questão de igualdade.
No próximo vídeo, iremos abordar, será que Jesus, ele é Deus homem, conforme se ensina na maioria das igrejas ortodoxas, a chamada famosa união hipostática? Será que as escrituras corroboram com esse tipo de ensinamento? Então, aguarde o terceiro vídeo dessa série. Mais uma vez, quero agradecer muito por assistir esse vídeo até o final. Por favor, se gostou, compartilhe, se inscreva, dê o seu like. Até mais, fique com Deus e tchau!